Então, essa nossa, né? Terminamos a nossa devolutiva. E agora nós estamos na parte 2 da nossa gravação. E no momento a gente já conversa um pouquinho mais sobre o tipo penal em estudo, né? Vamos dar sequência, vamos continuar os nossos estudos. Nós estudamos até aqui dos artigos 121 até o 128. E todos estes artigos, eles têm na verdade, uma importância muito relevante. São crimes de competência diferente, são crimes que traduzem uma pena maior. A parte especial, né, que nós temos no Código Penal, ela é inaugurada a partir dos crimes, né, contra a vida, aí os crimes contra a pessoa. Mas hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês, introdutória para nossa aula. Depois da vida, o que é mais importante para nós? Alguém gostaria de falar? Depois da vida, o que é mais importante? Opa, Ingrid! A Ingrid falou que os bens, né? Pois é, Ingrid. O que acontece? Alguém mais gostaria de falar? André acha que é a dignidade. Honra. Laís acha que é a honra. Lucas, eu tô contigo e não abro mão, viu? Hoje. Porque quando nós passamos por qualquer circunstância na vida que a gente vê o quanto somos pequenos e o quanto a saúde é importante, a gente coloca, pessoal, tudo depois da vida, viu? A nossa saúde, na verdade, para mim, né? Respeito a opinião de cada um. Percebi aqui que a Laís acredita que a honra é mais importante depois da vida. O Lucas, a dignidade da pessoa humana. A Letícia, a honra. A Ingrid acredita que os bens. Mas para mim, que tava, né, essas semanas aí, lutando contra esse vírus aí, né, do Covid, eu falo para vocês que de tudo depois, claro, da nossa vida, para mim, essa é a minha opinião, depois da minha vida, o que é mais importante realmente é a saúde, pessoal. A saúde é muito importante, porque se você não tem saúde, os bens, família, enfim, você não consegue, né, lidar. Por quê? Por conta da importância da saúde. Então, a saúde ela é muito importante. E o Código Penal, entendendo o legislador, entendendo essa sequência, né? Claro que eu respeito a opinião de cada um de vocês, né? E acho válido e muito importante. Nós realmente temos os nossos valores, né? Na verdade, é o que nos faz diferentes, cada um ter os seus valores. Mas para mim, depois da vida é a saúde. E o legislador, quando ele, na verdade, ele colocou como sequência os tipos penais, depois dos crimes contra a vida, a proteção penal, ela recai sobre a integridade física e a saúde.
que é justamente o tema hoje da nossa aula, o artigo 129 do Código Penal. Então, o legislador, ele deu a proteção devida, né, de acordo com as penas, penalmente, criminalmente falando. Então, nós temos dos artigos 121 até o 128 essa proteção, vida, proteção à vida. E quem pratica um tipo penal contra a vida tem uma responsabilização de acordo com a sua conduta. Após o 128, nós temos o 129, que é justamente o tipo penal que traduz acerca da proteção à integridade física ou à saúde. E aí, nós precisamos entender, né, este tipo penal, na verdade é esse o objeto do nosso estudo hoje, entender este tipo penal à luz da doutrina, à luz da jurisprudência e a importância, né, desses bens que são colocados de forma sequencial, é uma sequência, na verdade, lógica. O artigo 129, ele diz: ofender a integridade física ou a saúde, né? A integridade, eu vou até disponibilizar aqui com vocês o artigo 129. Do Código Penal. Vou disponibilizar aqui com vocês na tela para que a gente possa conversar um pouco mais. Então, ofender a integridade física ou a saúde de outrem, ela está protegida pelo Código Penal em sequência, logo após a vida, devido à importância em se tutelar, em se proteger a integridade física e a saúde de outrem. A primeira observação que eu sempre gosto de fazer quando eu converso acerca da lesão corporal é justamente a questão ligada ao que é lesão corporal, né? O que é protegido pelo 129? Lesão corporal, de forma introdutória, aqui a nossa aula, nada mais do que o conjunto de tecidos, os membros, que na verdade cada indivíduo possui. Então, nós temos, aí você me pergunta assim, né, uma pergunta introdutória: A esbofeteia B no rosto, dá um tapa. Isso é lesão corporal? E aí eu te dou a resposta pra gente entender e avançar. Qual é o resultado aqui desse esbofetear? Se A esbofeteia B e B, na verdade, não há rompimento de vasos sanguíneos, então se nessa conduta de esbofetear de A esbofeteia B
se não há rompimento de vasos sanguíneos, não é lesão corporal. E aí você me fala, professora, eu não sei que vem a ser esse rompimento de vasos sanguíneos. A doutrina trabalha com a palavra eritema. Então, isso é importante para que a gente entenda quando é lesão corporal e quando não é. Se A esbofeteia B de forma que não há rompimento de vaso sanguíneo, e o que isso quer dizer? Não fica nem roxo, tá? Então, se só fica aquele vermelhinho, dê um tapa, né? Vermelhinho é bom, hein? Olha, aquele tapa, né? E aí, o que acontece? Esse tapa, ele não é lesão corporal, se não houver rompimento de vasos sanguíneos. Se ao menos ficou roxo, tá? Então, isso é o quê? Então, peraí, professora. Então, você tá me dizendo que agora, quando eu tiver com raiva, eu vou poder esbofetear o outro? Eu vou poder dar um tapinha no outro? Não. De maneira nenhuma. Por quê? Porque o meu direito, ele termina onde começa o direito do outro. Então, nesse contexto, se eu estou diante de um causídico em que não há rompimento de vasos sanguíneos, em que não fica sequer roxo, eu estou diante de uma vias de fato. Vias de fato. Vias de fato é uma contravenção penal. É uma infração de menor potencial ofensivo. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? É uma infração cuja pena máxima não é acima de 2 anos, tá? Então, primeira observação que eu quero que vocês entendam. Se A dá tapa em B, ou puxa o cabelo, ou puxa a orelha, nós estamos diante de uma contravenção penal. Crime anão, como a doutrina chama. Crime de menor potencial ofensivo. Pena pequenininha. Que crime é esse? Vias de fato, que na verdade a doutrina diz é uma contravenção penal, tá? Então a primeira observação é essa: A esbofeteando B, ou A puxando o cabelo de B, ou A tirou uma pedra em B e essa pedra na verdade ficou só vermelho. E aí? Vias de fato. Primeira observação. Segunda observação que eu quero fazer. A lesão corporal, ela é diferente da injúria real. Aí você fala pra mim assim, opa, peraí, a gente não viu injúria ainda, mas a gente pode já conversar um pouquinho a respeito, porque é um crime contra a honra. Inclusive, aqui no chat teve alguns alunos que disseram que depois da vida, o que é mais importante para ele é a honra dele. Parabéns! Realmente a honra é muito importante. E aí, qual é a diferença entre essa lesão corporal e a injúria real? A injúria real acontece quando, primeiro, que a injúria é um dos crimes contra a honra, né? Isso é do conhecimento, acredito, de todos.
artigo 138 e seguintes do Código Penal. A injúria é aquele xingamento. Então, quando há aquela ofensa via xingamento de A em desfavor de B, nós poderemos estar diante de um crime de injúria. Então, havendo esse xingamento que tem por finalidade humilhar o outro através de uma violência, injúria real. Tá certo? Então, a injúria real é quando há os xingamentos e acontece uma lesão, sim, mas é para humilhar ali diante do xingamento, diante das pessoas, diante do público. Injúria real. Tem pena aumentada. Ótimo. Então, entendemos que se não há rompimento de vasos, vias de fato, sanguíneos, e entendemos também um pouquinho sobre a injúria real, que é quando há os xingamentos e esse xingamento ele progride, levando um a esbofetear, a brigar com o outro, né? Agora, ponto importante. O crime de lesão corporal, ele na verdade, ele se agrava com o resultado. Nós temos a lesão corporal classificada em lesão corporal leve, grave e gravíssima. Nós temos 3 espécies principais de lesão corporal que se qualificam em função justamente do seu resultado. A lesão corporal grave e gravíssima, nós temos no artigo 129 do Código Penal, nós temos ela pontuada, ela expressa. A lesão corporal de natureza grave é aquela lesão que, com a conduta do sujeito ativo, né, a vítima, ela vai passar por uma situação difícil, mas é transitória. Então, essa é a lesão corporal de natureza grave. Daqui a pouco eu trago exemplos para vocês. Já a lesão corporal de natureza gravíssima é aquela lesão corporal que os resultados, eles vão perdurar por um lapso temporal maior quando não persistirem para sempre. Então, realmente é uma situação mais complicada. E a leve? A leve é aquela lesão corporal por exclusão. Como a lei traduz o que é a grave e o que é a lesão corporal gravíssima, por exclusão, o que não é a grave, não é a gravíssima, é a leve. Vamos entender melhor? Lá no artigo 129, penal, 9, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela.
Parágrafo 1º. O parágrafo 1º traduz o que é a lesão corporal de natureza grave, tá, gente? Então, parágrafo 1º são as espécies de lesão corporal de natureza grave. O parágrafo 2º é a lesão corporal de natureza gravíssima. Então, se eu entendo que a lesão corporal teve como consequência a vítima ficou sem poder voltar para as atividades habituais dela por mais de 30 dias. Aí, tá no Código Penal, e eu percebo que é o inciso 1, parágrafo 1º do artigo 129. A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, a lei já prevê, já de forma expressa, já me diz o seguinte: olha, se ficar constatado que realmente A lesionou B de tal forma, vamos colocar aí que desbofeteou, né? Deu realmente vários tapas, de tal forma que B, a vítima, ficou por mais de 30 dias sem poder retomar para suas atividades habituais, então essa conduta ela é uma lesão corporal de natureza grave. Sim. Sim. Só que aqui a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que vem a ser como que se dá a prova, como que se dá na denúncia. E aí você vai entender quando eu te dar o exemplo. Teve uma prova, salvo engano, de delegado para São Paulo. E numa das questões falava o seguinte, que o delegado, ele olhou e ele percebeu que a vítima, né? Na verdade, quando a vítima foi representar, né? Informar o que tinha acontecido com ela, ele olhou e falou, não, isso aí é lesão corporal de natureza grave. E por quê? Porque eu tô vendo aqui que realmente vai ficar mais de 30 dias, essa vítima vai ficar, com certeza, vai ficar mais de 30 dias sem poder voltar para as ocupações habituais dela. E aí vinha a pergunta, né? Se esse delegado, ele lá no ato, lá na peça processual, né? Se ele vai lá fazendo colhendo depoimento, enfim, ele tem essa prerrogativa de imaginar. Ele tem, na verdade, o doutrinador chega a falar assim, será que esse delegado tem uma bola de cristal para imaginar que realmente essa vítima vai ficar mais de 30 dias sem poder voltar para as ocupações habituais? Claro que não, gente. Então, as decisões dos tribunais superiores são no seguinte sentido, quanto a esse inciso 1º do parágrafo 1º. É necessário, na denúncia, ainda que as autoridades achem que a lesão corporal ela foi de tal forma que realmente vai ser mais de 30 dias ou que vai ser 60, achar é uma coisa. Na denúncia deverá estar o quê?
Lesão corporal de natureza leve. E só quem vai dizer se realmente será grave, quanto ao inciso primeiro, com relação à incapacidade para voltar à atividade habitual aqui por mais de 30 dias, é quando tiver um novo exame. Teve um exame no início, que realmente constatou um laudo, e tem que ter outro exame após os 30 dias. Tem que ter outro exame que constate que realmente essa vítima, ela ainda não está apta a na verdade, voltar às suas ocupações habituais, tá? Então, se porventura o delegado denunciar o agressor nos termos, levando em consideração o achismo, o que a defesa vai poder fazer? Pedir a desclassificação. Desclassificação da lesão corporal grave para a leve. Até que haja um novo laudo, após os 30 dias, que realmente constate que o inciso primeiro foi evidenciado no caso concreto. Ok? Tem aí? Quanto ao inciso primeiro, tá ok? Sim ou não? Vamos prosseguir, pessoal? Entenderam? Ótimo, Lucas. Conseguiu entender? Ótimo. Ó, incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias. Segundo, perigo de vida. Terceiro, claro que perigo de vida deve ser constatado no caso concreto, individual. Terceiro, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Esse aqui é lesão corporal de natureza grave a debilidade de membro, sentido ou função. Contudo, a perda ou a inutilização de membro, sentido ou função é uma causa que está como previsão da lesão corporal gravíssima, porque não é transitória, né? Perda e inutilização. A grande questão é a perda do olho. Ocorrendo a perda de um dos olhos, é a grande questão de prova, com relação à perda do olho. A lesionou B e B perdeu um olho. E aí? É lesão corporal de natureza grave ou é lesão corporal de natureza gravíssima? Vocês participassem aqui. Perda. O que vocês acham? Lesão corporal de natureza grave gravíssima. O que vocês acham? A perda do olho é lesão de natureza grave ou gravíssima? Eva Guzmão acha gravíssima. Também acredita que é gravíssima, né? André também.
Sim, Samuel. Samuel também acredita. Então eu posso dizer que participantes, todos que participaram, sentimento acreditando que é gravíssima, né? Então, o exemplo de A, que lesiona B, e o resultado dessa lesão foi a perda de um olho. E aí, tem lá no gabarito. Esta lesão corporal, ela é leve, grave, gravíssima, por exemplo. E aí veio a turma, né? Os 5 participantes disseram, olha, é gravíssima. Pois é. Por mais que nós tenhamos esse desejo de fazer justiça, esse sentimento de um olho, nossa, um olho realmente é muito importante e particularmente eu acredito que, nossa, né, é muito bom, é uma bênção de Deus a nossa visão. O que acontece? A doutrina já se manifestou. Quando há a perda de um olho, há uma debilidade do sentido. Que sentido? Visão. Há uma debilidade da visão. Se há uma debilidade da visão e não há perca de todo esse sentido, que é a visão, havendo a perda de um olho, a lesão corporal é grave. Anotem isso. Isso é uma questão importantíssima quando se trata a respeito da lesão corporal. Então, pontuem que perda de olho é lesão corporal de natureza grave e não gravíssima. Resposta. Lesão corporal grave. Olha, o que acontece, né? A gente vai conversando aí. O que acontece com o olho? Na verdade, por exemplo, nós temos 2 olhos, né? Então, se essa é a explicação doutrinária, nós temos 2 olhos. Então, se há perda de um olho, há o quê? Uma debilidade do sentido visão. Isso não acontece com todo o corpo, tá? Tá, vou responder o Lucas primeiro para depois a gente continuar. Se na questão ou na vida prática nós estivermos diante de um caso em que justamente acontece o que o Lucas acabou de colocar aqui, ó. Se ele tiver um olho só, se o agente tiver um olho só, e aí eu pergunto para vocês, vai debilitar ou ele vai perder? Se ele perder o outro? É lógico que vai perder o sentido da visão. Então, no caso da perda do olho, nós temos o quê? Se o problema, se a prática, nós percebermos o quê? Que só falou que perdeu um olho e não falou no outro, perda de um olho é lesão corporal de natureza grave. Se o problema, ou se na vida prática, a gente percebe que não há outro olho, que é o exemplo do que o Lucas deu aqui no chat, né? O sujeito A, ele não tem um olho, ele só tem um. E esse um foi lesionado. Então, o que vai acontecer aqui? Aí ele perdeu tudo. Aí é lesão corporal de natureza gravíssima, tá?
Mas só se a questão falar isso para vocês. Ou se na vida prática ficar evidenciado o quê? A perda do sentido, tá? E aí, pra gente tirar as dúvidas dos demais, né, na verdade, do corpo, lá no 129, a gente entende aqui, ó. Inciso 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Se houver debilidade de membro, sentido ou função, lesão corporal de natureza grave. Se houver inutilização ou perda, parágrafo 2º, que traduz a lesão corporal de natureza gravíssima, de membro, sentido ou função, nós estamos diante do lesão corporal de natureza gravíssima. Porque senão, por exemplo, a perna nós sabemos que é um membro. Então, perdeu uma perna, opa, peraí, que é isso? Perdeu, inutilizou, lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Essa questão do olho é uma questão particular, doutrinária e que é recorrente quando se estuda a temática, por isso que eu trouxe para vocês, tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa compartilhar e conversar a respeito, tá? Prosseguindo, se da lesão corporal acontece aceleração do parto, a vítima era gestante e acontece a aceleração do parto. É uma causa o quê? Transitória, não é? Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Só vocês irem lá na lei. Se o resultado é o aborto, opa, isso é permanente, gente. Isso não é transitório. Lesão corporal de natureza gravíssima. Justamente por quê? Porque a consequência, ela não é transitória, ela perdurou, né? Na verdade, ela vai perdurar, porque aconteceu o aborto. Aí nós temos ainda se há o resultado enfermidade incurável. Parágrafo 2º. Enfermidade incurável, gente, é o quê? É transitório? Passa rápido ou perdura? Perdura, né? Então, a enfermidade incurável, lesão corporal de natureza gravíssima. Então, aqui, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que a lesão corporal é agravamento a partir do resultado. Nós temos o parágrafo 1º, que fala a respeito da lesão corporal de natureza grave, são todas as causas ali, e o parágrafo 2º, que trabalha a questão da lesão corporal de natureza gravíssima, como o próprio nome fala, é gravíssimo, né? A pena aumentada. E nós temos o caput, que por exclusão é a lesão corporal de natureza leve, tá? Então, nós temos lesão corporal de natureza leve, grave e gravíssima. Ainda temos a lesão corporal que se qualifica a partir do resultado morte. É o parágrafo 3º. Lesão corporal seguida de morte. E aí você me pergunta aqui, qual é a principal diferença do parágrafo 3º do artigo 129 com o artigo 121, que é o homicídio? Ó, coração, dolo. Qual era o dolo do agente? O dolo do agente era matar. Se o dolo do agente era matar, homicídio, matar alguém, qualificado a depender do meio empregado, mas é matar alguém. Aqui, o agente, a intenção do agente, pelas provas colhidas nos autos,
foi que o agente, o dolo dele era ofender. Era lesionar. Porque o que é lesão corporal? É ofender a integridade física ou a saúde de outrem, né? Então, entenda-se também que a saúde, ela tá aqui nesse contexto. Nós hoje vivenciamos uma realidade que a violência, ela vai muito além da violência física. Então, aqui, que vocês possam entender que a lesão corporal, elas têm graduações, leve, grave, gravíssima, e nós temos a lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte, do parágrafo 3º, ela é um crime, um crime préter-doloso. Alguém se lembra o que é um crime préter-doloso? Lembram? Crime préter-doloso é aquele crime que tem dolo no antecedente e culpa no subsequente. Vamos lembrar mais? O dolo do parágrafo 3º é lesionar. Então, a intenção mais a vontade do sujeito ativo deste crime era lesionar. Mas o resultado foi morte. Resultado que ele não queria. Porque se ele queria o resultado morte, a gente migra do lesão corporal seguida de morte para o crime de homicídio. Então, aqui, o parágrafo 3º, ele trabalha. Nós conversamos acerca da lesão corporal dolosa, leve, grave, gravíssima. E conversamos também acerca da lesão corporal seguida de morte, que é um crime préter-doloso. Dolo na primeira conduta e culpa na conduta subsequente. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º prevê uma causa de diminuição de pena se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, ou logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E nós sabemos que ainda há possibilidade, né, de substituição. Parágrafo 5º. Não sendo graves as lesões, pode ainda substituir, né, por pena, né, pena de multa. E aí, eu quero ainda conversar com vocês acerca de outra modalidade de lesão corporal. A lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. Conversamos até aqui sobre dolosa. Mas e a lesão corporal culposa, né? O próprio nome fala em culpa, né? Lembrar-se de culpa. Nós temos a lesão corporal culposa do Código Penal e nós temos também a lesão corporal que acontece no trânsito. Então, nós temos a lesão corporal culposa, que tem previsão no Código Penal, que a gente está conversando aqui, que é a do parágrafo 6º. Também a lesão corporal do Código de Trânsito brasileiro. A lesão corporal que acontece no Código de Trânsito brasileiro, ela é
classificada como culposa. Então, a partir do momento que há, dirigindo um veículo automotor, e ao dirigir este veículo automotor, A bate em B, e B vem a quebrar as duas pernas, destroncar um ombro, ou tem a perda da mão, etc. Acontecendo no trânsito, essa ofensa, essa integridade, né, física, nós migramos do Código Penal para o Código de Trânsito Brasileiro. E aí é uma pena apenas. Se aconteceu no trânsito, pode ter perdido duas pernas, ou pode ter quebrado, ou pode ter passado por cima e ter ficado só vermelho. Podem existir diversas consequências, mas será um crime, uma pena, tá? Que é a lesão corporal prevista no Código de Trânsito Brasileiro. E, se não acontecer no trânsito, nós temos a do Código Penal, que é justamente a que nós estamos conversando acerca no 6º do artigo 129. Vamos ainda conversar acerca, eu vou realizar aqui para vocês, pra gente, tá? Vamos ainda o parágrafo 9º, muito importante e relevante. O parágrafo 9º do artigo 129, ele traduz acerca se a lesão, se ela for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação e de hospitalidade. Esse parágrafo 9º do artigo 129, que nós estamos conversando aqui, nós temos a lesão corporal que ela foi, na verdade, ela foi evidenciada num contexto de violência, o quê? Violência doméstica, né? E eu deixei para vocês assistirem a um vídeo. Eu gostaria de saber quem assistiu o vídeo e dar um joia e fazer algum comentário aqui. Eu deixei lá no material antes da nossa aula. Alguém assistiu o vídeo? O vídeo que eu deixei para vocês assistirem? Ou não? Acerca da Lei Maria da Penha.
Alguém assistiu? Ainda não viu? Lucas, ótimo. Uhum. Não, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos. O André também não viu ainda, né? Ótimo. Se alguém tiver visto, eu gostaria que fizesse o comentário aqui. Não? Ok. Nós E na próxima aula nós damos sequência. E aí eu peço para vocês assistirem os vídeos postados para a próxima aula. E aí a gente dá sequência aqui no parágrafo 9º e fazendo uma relação entre a lesão corporal, o crime de lesão corporal e a Lei Maria da Penha na nossa próxima aula. Ok? Até a nossa próxima aula, então. Tá bom.